A China comprou pelo menos 10 carregamentos de soja dos Estados Unidos, 300 milhões de dólares aproximadamente. Fontes próximas destes negócios dizem que este acordo teria sido fechado depois de uma ligação entre Trump e Xi Jinping. Estas compras refletem este recente degelo nas relações comerciais entre Pequim e Washington. Para repercutir essa história e os impactos dela para a soja brasileira, Luiz Fernando Sá, diretor do AgFeed. Seja bem-vindo à nossa programação, Luiz. Passamos muito tempo, desde setembro, quando é o começo da safra definitiva lá nos Estados Unidos, a especular quando que a China voltaria a comprar, que seria obrigada, faltaria soja no mercado, teria que buscar os Estados Unidos. Agora é isso que acontece, compra muita soja americana, e como é que o Brasil fica em toda essa história? Bem-vindo, bom dia. Olá, Gabriel, bom dia a todos que nos ouvem. De fato, assim, não é que está faltando soja no mercado, está inclusive sobrando. Mas o mercado, quando se trata de China e desse movimento aí relacionado aos Estados Unidos, todo mundo presta muita atenção, né? Há algumas semanas a gente lembra, né? Os dois líderes, o Xi Jinping e o Donald Trump, conversaram, tiveram um encontro, né, presencial. E acertaram ali, segundo os americanos afirmam, a compra aí de 12 milhões de toneladas de soja pela China, né, soja americana, até o final deste ano. É uma quantidade enorme para um espaço muito curto de tempo, né? Ontem, inclusive, Gabriel, eu falei aqui com o Fernando Nakagawa sobre isso, explicando que dentro desse jogo aí geopolítico e econômico, os chineses estão até usando artifícios para atender essa demanda dos americanos, mesmo já estando abarrotados de soja comprada ao longo do ano no Brasil e na Argentina. A saída que eles encontraram, né, a gente contou ontem, foi inundar o mercado internacional com óleo de soja vendido a preços mais baixos. Então, eles compram essa soja, processam lá, e já que o mercado interno não dá conta de tudo essa oferta, eles começaram a exportar em grandes quantidades, sobretudo para a Índia, que é a maior importadora mundial do produto. Bom, hoje essas informações aí que você citou, né, de que a pressão americana continua, tem se revertido de fato em compras chinesas dos Estados Unidos, né? A informação foi adiantada aí pela agência Reuters, com base em informações colhidas junto a traders, de que foram entre 10 e 15 navios, 10 a 15 carregamentos, somente nos últimos 2 dias, coincidentemente, como você disse, depois de um telefonema entre Trump e Xi Jinping. Bom, para dar uma ideia do que isso significa, cada carregamento desse, cada navio transporta cerca de 60 mil toneladas de soja. Isso representa, então, algo entre 600 mil e 900 mil toneladas vendidas aí em praticamente 2 dias, menos de 2 dias. Lembrando que esses são contratos para entrega em janeiro. O valor, você também já citou, né, em torno dessas compras teriam gerado em torno de 300 bilhões de dólares. É bastante, como eu disse, mas é insuficiente para pensar que até o fim do ano vai ser possível atingir essas tais 12 milhões de toneladas, né? Para isso, o ritmo tinha que ser bem maior, a conta tinha que subir substancialmente e, de fato, assim, pouca gente no mercado acredita que isso vai ocorrer, mesmo com essa conversa aí mais intensa entre os dois países. Também parece estar sendo pouco, Gabriel, para causar movimentos mais bruscos nos preços da soja, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Nos últimos dias, mesmo com essas notícias de retomada das compras chinesas lá nos Estados Unidos, aceleração dessas compras, as cotações da commodity no mercado continuam estáveis, permanecem estáveis, em pequenas oscilações aí, hora de alta, hora de baixa, mas sem representar aí nenhum impacto maior. Ontem, por exemplo, segundo a Reuters, a China pagou cerca de 2,3 dólares por bushel no contrato futuro de janeiro lá em Chicago, isso é um valor bem acima dos preços da soja brasileira, que está em torno de 1,8 dólar
por bushel. E é uma cotação que veio meio que se mantendo aí nas últimas semanas. Houve uma pequena alta logo que foi anunciada essa possibilidade de aquisição, a retomada das aquisições chinesas, mas depois disso não avançou mais. E essa diferença pequena aí de valor nos últimos dias mostra que as aquisições elas têm caráter eminentemente geopolítico, de fato, né? E a avaliação de alguns operadores é de que os compradores comerciais devem continuar evitando a soja americana, né? Só como a soja brasileira é mais barata, mais competitiva, mesmo nesse momento agora que a gente vive aqui a entre-safra e a safra americana está lá a todo vapor, né? Os preços brasileiros são melhores. Então, essas compras recentes, a maior parte delas, ficou sob responsabilidade da trading estatal chinesa COFCO. Somente ela teria adquirido 2 milhões de toneladas desde o fim de outubro. Outro ponto importante, Gabriel, é que ainda que cumpra essas metas de 12 milhões de toneladas, o que é pouco provável, esse volume ainda é baixo diante da oferta de soja no mercado americano. A gente deve lembrar que por cerca de 5 meses os chineses não compraram nada por lá, nem um grão, né? Então os produtores lá estão com silos cheios de soja, eles esperavam contar com preços mais altos nessa retomada, o que não está acontecendo, e com isso o ânimo lá está baixo, os produtores mesmo nem se animam muito a vender. Só para concluir, Gabriel, ainda não existem dados muito firmes sobre essa retomada. Os dados como têm sido obtidos, aí, como eu citei, junto a operadores, de forma descentralizada. Uma consolidação oficial aí por parte, sobretudo, da USDA, né, que é o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, o equivalente ao Ministério da Agricultura americano, é esperada só para a semana que vem, após os feriados do Dia de Ação de Graças, né, que acontece amanhã, na sexta-feira os americanos emendam, os Estados Unidos para, né, como se sabe, nesses dias. Então, é possível que na semana que vem a gente entenda melhor, né, o que de fato está acontecendo nessa retomada das compras chinesas, mas sem uma grande expectativa aí de que isso afete de forma significativa as cotações, Gabriel. Vamos acompanhar este mercado de soja e essa relação entre Estados Unidos e China que impacta diretamente aqui o produtor no Brasil. Luiz Fernando, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um bom trabalho a você, uma ótima quarta-feira. Obrigado a todos vocês também. Um abraço. Valeu, um abraço.